palestrante, bem-vinda a mais uma aula com a professora Ivone Carvalho. O tema da aula de hoje será "E esse tal de verbo to be?". Pois bem, você sabe quais são as traduções possíveis para o verbo to be? São inúmeras. Entretanto, normalmente eles são utilizados com as traduções ser e estar. Pode ser traduzido também como o verbo ter, por exemplo, quando você diz I am 15 years old, eu tenho 15 anos de idade, você está utilizando o verbo to be, mas a tradução é o verbo ter na língua portuguesa. Mas hoje vamos nos deter às traduções de ser e estar. Pode ser utilizado para apresentações do tipo I'm Ivone Carvalho, eu sou Ivone Carvalho, ou I'm from Pernambuco, eu sou de Pernambuco. Observe que neste caso, nestes dois exemplos, nós utilizamos o verbo to be am, que é o verbo to be empregado para a primeira pessoa do singular, eu, I am, ou simplesmente I'm. A ação é empregar o verbo to be para expressar, por exemplo, uma profissão, para dizer uma profissão, como no exemplo Jordan is my favorite doctor. Sabe que neste caso nós estamos utilizando o verbo to be na flexão do is. Por que não am? Am só é empregado quando nós temos o sujeito eu, I. Neste caso, o sujeito é Jordan, terceira pessoa do singular. Por isso, nós utilizamos o verbo to be is e não am. Outra opção de aplicação do verbo to be é para se referir a estados emocionais, como por exemplo na oração She's a funny person, she's a funny person. Observe que neste caso eu estou utilizando o verbo to be is, com a variação is, para dizer que esta pessoa, que ela é uma pessoa engraçada. Vamos avançar um pouquinho e observar quais são as flexões do verbo to be. Aqui eu tenho uma tabela da conjugação do verbo to be. Observe que am é o verbo utilizado quando você está se referindo a você mesmo. Quando você I am, eu sou ou eu estou. E you are é empregado quando você estiver se referindo a uma outra pessoa. Pode dizer, you are my student. You are my student. Você, he, she e it. Observe esses três pronomes aqui. He é utilizado para homem. She, utilizado para mulher. It é um pronome muito neutro, porque ele pode ser empregado para objetos, fenômeno da natureza, lugares. Por exemplo, Pernambuco, ao invés de eu utilizar Pernambuco, eu posso dizer simplesmente it. Por exemplo, trocar o nome dog por it, porque it é um pronome utilizado na terceira pessoa do singular, se referindo a objetos, animais, fenômenos da natureza. He is, she is, it is. Veja que essa flexão de is só acontece quando estamos nos referindo a essas três pessoas aqui, ó, pessoas do singular, tá? We are, you are e they are. Observe que a palavra are é empregada no plural para os pronomes we, you e they. Are é utilizada em frases do plural. Salvo exceção no caso do you are, quando você estiver se referindo à segunda pessoa do singular, a outra pessoa que você está falando naquele momento. Então, você diz you are, certo? Não necessariamente sendo no plural. Então, nós temos we are, nós somos ou nós estamos. E you are, vocês são ou vocês estão. They are, eles ou elas são, eles ou elas estão. Eu tenho aqui uma pessoa, uma mulher, e essa mulher, o nome dela é Laura. Laura. Então, eu vou dizer, Laura is my friend. Laura is my friend. Observe que o verbo to be empregado foi o is. Por quê? Porque eu só tenho uma única pessoa, estou me referindo a ela, terceira pessoa do singular. Por isso, eu utilizei o verbo to be is. Então, eu posso, além de utilizar o verbo to be is, eu posso, por exemplo, trocar o nome de Laura para she, que é um pronome. O pronome que se refere à mulher, uma única mulher. Tá? Se fosse, por exemplo, a Laura e a Catherine, se fossem duas mulheres, eu já não mais utilizaria she e nem tampouco is. Is é do singular. E o she também é do singular. Então, seria they are. They are. Se eu estivesse me referindo a Laura e a Catherine. Daniel is my boss. Daniel is my boss. Então, eu posso trocar Daniel simplesmente por he. Por quê?
Porque he é o pronome pessoal do caso reto utilizado para homens. He's my boss. He's my boss. Ele é meu patrão. Ele é o meu chefe. Então, Catherine Brian, nós temos um sujeito composto. Veja que é o plural, são duas pessoas. Por isto, nós não vamos utilizar o verbo to be is. Nós vamos utilizar o verbo to be flexionado como are. Are é o plural, ou seja, Catherine e Brian são americanos. Cá, os nomes Catherine e Brian pelo pronome they. Eu troco os nomes próprios, melhor dizendo, pelo pronome they. Então, they quer dizer eles, porque estou me referindo às duas pessoas. O pronome ele vai servir como sujeito da frase, te mostrando se é singular ou se é plural. E depois você vai escolher qual é o verbo apropriado. Se for singular, use is. Se for plural, use are. Com exceção do you, que também pode significar você é. Ainda não entendeu? Olha esse resumo que eu acabei de fazer para você. Veja aqui. I am, you are. He, she, is, só pode ser utilizado o verbo to be is. We, you e they, só pode ser utilizado o verbo to be are. Mas isso que vocês estão vendo aqui também é a construção negativa. Eu estou negando. Por exemplo, eu estou dizendo aqui na primeira frase, I am not a student. Eu não sou aluna. Eu não sou estudante. I'm not a student. Observe aqui, olha, ficou bem claro que nós só temos três maneiras de escrever o verbo to be no presente. Am, is e are. They live in Russia. Eles moram na Rússia. It, aí temos o espaço que nós chamamos de blank. It blank, very cold. It blank, very cold. Qual é a frase, qual é a palavra, melhor dizendo, que vai completar este blank aqui, este espaço em branco? Qual é a melhor opção? I não pode ser, porque I é sujeito, e eu já tenho um sujeito aqui, tá? E eu não tenho nenhuma palavra de ligação entre os dois sujeitos para formar, por exemplo, como Catherine and Brian, she and he. Não há essa palavrinha de ligação, and. Então, eu não posso empregar I. Outra opção, is e am. Não pode ser from, porque from significa de. Então, eu teria que necessariamente ter um lugar depois. E eu não tenho esse lugar depois. Sobraram duas opções. A primeira opção é o is. A segunda opção é o am. Por isso que eu disse a vocês que é importante a gente olhar essa relação entre o pronome e as formas flexionadas do verbo to be. O pronome é it, que é justamente o pronome se referindo ao lugar que é a Rússia. It. Já que é it e é um lugar apenas, por isso está o it, eu só posso empregar o verbo to be is. Bom, continuando aqui. Olha que esquema interessante. Eu acredito que com esse esquema vocês vão ter mais facilidade para saber se completa com o verbo to be ou se não completa com o verbo to be, que foi uma dúvida muito recorrente na nossa atividade do robô Chat Class. Observem aqui. Sempre que vocês tiverem uma frase e precisarem completar esta frase, ou construir uma frase, se pergunte assim: será que depois do espaço eu tenho um verbo? Vamos olhar. Depois do espaço nós temos um verbo. Cold é frio. É um verbo? Resposta for não, quer dizer que você vai ter que completar com o verbo to be. Se a sua resposta fosse sim, você não poderia completar com o verbo to be. Você teria que utilizar o quê? Palavras auxiliadoras, como, por exemplo, do e does, tá? Por isso que tem a palavra don't aqui, para que você pudesse observar se você iria completar com don't. Mas não é o caso. Por que não é o caso? Porque depois do espaço nós temos cold, que significa frio. Cold, frio. Por isso que depois do espaço não é um verbo, vamos optar por uma flexão do verbo to be. Nós utilizamos am, is ou are. Vou voltar no nosso esqueminha anterior. It, eu uso is. It is, ou simplesmente it's. It's. Observe aqui, então a opção correta era a última. It is cold at all, que quer dizer o quê? Quer dizer, realmente está frio de verdade, mesmo. At all, mesmo. Norway is very big.
Norway is very big. A Noruega é muito grande. Passo e eu pergunto, qual é a melhor opção para você completar esta oração? Don't, not, isn't ou it? Observe que it já tem aqui na frase, então você não vai repetir o it, porque o sujeito já foi empregado. Então, já eliminamos a primeira opção. A segunda opção, o not, também não poderá ser empregado, porque a palavra not, para que ela possa ser empregada dessa maneira, no meio da sentença, se faz necessário você ter um verbo auxiliador, como é o caso do do ou como é o caso do verbo to be, tá? E eu ainda não tenho o verbo to be na frase, por isso a palavra not não pode ser empregada nesta oração. Aí fica de opção don't ou isn't. Don't ou isn't. Qual das duas utilizar? Vamos pensar igual aquele nosso esquema anterior. Como é que a gente tem que pensar? Assim, depois do espaço tem verbo? Se depois do espaço não tiver um verbo, a gente vai utilizar o verbo to be. Se depois do espaço tiver um verbo empregado já na frase, nós vamos empregar o do ou does. Vamos cá. A oração continua dizendo assim: But it crowded. But it crowded. Você sabe o que significa crowded? Não? Significa lotado. Neste caso, está sendo traduzido como lotado. Nós vamos ter que completar com o quê? Com o verbo to be. Porque nós não iríamos completar com o verbo to be se depois dele nós tivéssemos um verbo. Ok? Por isso, nesta oração, a melhor opção será isn't. But isn't crowded. But isn't crowded. Como está negando, vai ser assim. A Noruega é muito grande, mas ela não está lotada, populosa, mas ela não é populosa. I live in New York. I live in New York. Eu moro em Nova York. Observe que agora nós não temos o sujeito, o ponto, e em seguida já iniciamos a oração. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que vamos ter que identificar qual é o pronome a ser empregado e qual é o verbo to be a ser empregado nesta oração, certo? Porque nós temos assim, eu moro em Nova York e é muito barulhenta. E é barulhenta. Noisy, noisy, barulhenta. I live in New York, então vai ser I am noisy. Eu moro em Nova York e eu sou barulhenta? Não, porque você está se referindo a Nova York. Já que Nova York é um lugar, né, você vai empregar o pronome it, porque é o pronome neutro empregado para lugares. E ao lado do it, você tem que utilizar is. Por que is? Porque é o verbo flexionado para a terceira pessoa, quando você está se referindo a uma ou outra coisa. Não está se referindo a você e nem você está se referindo à pessoa com quem você está conversando. It is nice. Eu trouxe agora um trechinho de uma música para finalizar essa nossa revisão. 'Cause girl, you're amazing. Just the way you are. Então, o que é que nós temos aqui? Porque, garota, you are amazing. Nós temos o verbo to be na forma contraída e o verbo to be na forma original, sem ser contraído. Então, é o mesmo verbo, minha gente. Aqui ele está se referindo a quem? A garota, né? Ele diz assim, por que garota? Você quem? A garota. Você é incrível. You're amazing. Você é incrível. Just the way you are. Apenas do jeito que você é. Só desse seu jeitinho você já é incrível, ok? Espero vocês na próxima aula. Até um próximo encontro. See you next class.